ó. Aí tudo derrotado. Olha aí, ó. Eu sou poderoso, hein? Não é brincadeira não, aí tem reis, tem generais. O texto retrata isso. Retrata que Jesus ridicularizou o diabo. Cadê o teu poder? Eu desci aqui para tomar de você as chaves da morte e do inferno. Eu destituo você do seu poder. Quem é você para me derrotar? Quem é você para acabar comigo? Quem é você para tirar a salvação do homem? Jesus ridicularizou Satanás. Lembre-se, antes da morte e ressurreição de Cristo, justos e ímpios, quando morriam, iam para o céu, Hades, lugar abaixo, separados. Diz a Bíblia em Efésios 4, do 8 ao 10, aquele que desceu às partes mais baixas foi aquele que subiu, levando cativo o cativeiro. Por que Jesus na cruz disse que ia inaugurar o paraíso? Porque Jesus tirou os justos do Hades, inaugura o paraíso, arranca de um lugar abaixo e leva para um lugar acima. Só está faltando uma coisa: ressuscitar o seu corpo. E aí você vai entender por que Jesus morre mais uma vez. Porque em Romanos 14, 9 diz: foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. E aí você entende por que Jesus morre e vence a morte. Porque só no confronto se estabelece quem é o vencedor. Você nunca vai saber se Mike Tyson é melhor do que Cassius Clay, ou Cassius Clay melhor do que Mike Tyson, ou Evander Holyfield é melhor do que Cassius Clay, ou Cassius Clay melhor do que Evander Holyfield. Por que você não vai saber? Porque nunca houve confronto entre eles. Você só pode conjecturar. Jesus morreu para ir para o confronto com a morte, para mostrar quem é que tinha mais poder. Por isso que Apocalipse 1,5 diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Sabe o que significa isso? O primeiro a sair da morte para nunca mais voltar para lá. Quando Jesus toma de Satanás as chaves da morte e do inferno, quando Jesus arranca os justos daquele lugar abaixo, inaugura o paraíso, quando Jesus ressuscita, ele derrota a morte e ele então tem autoridade para dar vida eterna. Ao debelar e vencer a morte, ele destitui Satanás da sua autoridade. Você não tem mais autoridade sobre a vida humana. A autoridade me pertence. Por isso que quando Jesus ressuscita, ele declara em Mateus 28, 18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E eu tenho uma notícia boa. Se alguém quiser ir em Jerusalém, tem o túmulo onde foi colocado Jesus, e ele está vazio, e tem uma placa em cima dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou! Jesus não foi assassinado. A sua morte, ele conclui o plano da salvação. Ele destitui Satanás da sua autoridade que tinha sobre a morte. Ele retira, por causa disso, o justo do céu, inaugura o paraíso. E ele ressuscita o seu próprio corpo. Porque Jesus tem poder sobre a morte e venceu a morte. E vivo para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. E pelos séculos dos séculos, e de eternidade em eternidade, para nos dar o direito à salvação. Por isso que Jesus é o único Salvador. Com todo respeito, porque Paulo não é Salvador, porque Maria não salva, porque João não salva, porque Padre não salva, porque Papa não salva, porque Pastor não salva. Porque nós não temos o domínio do império da morte. Só Jesus. Só Jesus.
Só Jesus, só Jesus. É por isso que ele é o Salvador. Ele tem o domínio do império da morte. E aí, querido, Jesus ressurreto. Como é que é o homem chamado Jesus depois de ressurreto? Primeiro, ele não é mais o carpinteiro de Nazaré. Depois de ressurreto, ele também não é apenas o cordeiro que foi morto. Depois de ressurreto, Apocalipse 5:5, ele é o leão da tribo de Judá. Quem é o homem chamado Jesus depois de ressurreto? Olha o salmo messiânico, que é o Salmo 24, que fala da ascensão de Cristo e a sua chegada na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra, o Senhor forte e poderoso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor! Ele é o Rei da Glória! É o Senhor dos exércitos! Ele não é mais o carpinteiro, não é mais o cordeiro, ele agora é o leão da tribo de Judá. Não é mais o homem chamado Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Rei da Glória. E olha o que é que ele é. Filipenses 2, a partir do versículo 5, sintetiza a missão e glória de Jesus. Filipenses 2, a partir do versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, achado semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Senhor, Ele é Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, Ele é o Senhor. Aleluia, aleluia, glórias ao nome de Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é digno de glória, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno.
Oh, aleluia! Glórias a Jesus! Glórias a Jesus! Nós estamos aqui porque Ele venceu o diabo, Ele venceu o pecado, Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte, Ele é digno de